tarde para você que está chegando no nosso podcast, que está aí chegando junto conosco para assistir mais um podcast conosco, né? Boa noite para você, né, que está aí junto conosco. Eu estou com a tarde ainda na cabeça, mas nós já estamos aí, né, à noite chegando. Eu hoje vou abrir o nosso podcast antes de falar de quem vai bater uma prosa muito bacana conosco. Eu vou ler um poema para vocês. Sai inveja. A inveja é uma merda que faz a gente crescer bem lá no fundo do poço e logo desaparecer. Sai inveja, não quero nada contigo, sou filho desta luta e arquiteto do meu destino. Quando a inveja aparece, sempre algo de ruim acontece. A união se enfraquece, da amizade se esquece, o individualismo aparece. Sai inveja, você não é dona de mim. Sai inveja para bem longe de mim. A inveja é uma merda que todo mundo tem. Se eu tenho de você, você tem de mim também. Onde existir inveja, ninguém viverá bem. Sai inveja, saia logo deste invejoso, de este ser tão preguiçoso. Sai inveja. Este poema é do seu Jonas Ferreira Bahia e está nesse livro, Pinhão e Suas Histórias, um olhar de um poeta das ruas. Este livro é escrito por um poeta que já esteve muito pelas ruas, que já andou muito pelas ruas, o seu Jonas, que hoje é o nosso convidado. É o seu Jonas que está aqui conosco hoje para bater um papo, para contar um pouquinho da sua história para vocês e para falar um pouquinho desse que é seu último livro de poemas. Mas, na verdade, o seu Jonas não é marinheiro de primeira viagem. Ó. Ele já tem todos esses livros escritos, né? Mas já passou por muita coisa nessa vida. Então, a gente vai devagarinho, conversando um pouquinho com ele, e hoje vocês também vão ter o prazer de conhecer um pouquinho dos poemas dele, porque eu vou intercalando aí a nossa prosa com a leitura de pequenas partes dos poemas dele. Seu Jonas, é uma alegria muito grande recebê-lo aqui no podcast, falando né? Nós estamos aqui curiosos para saber um pouquinho do senhor, mas antes de qualquer coisa, eu quero que o senhor dê o seu boa noite para os nossos internautas. Fique bem à vontade para cumprimentá-los. Boa noite, Naor, boa noite, Nara, né? E boa noite aos internautas, né, que não estão aí interagindo conosco. Seu Jonas, o que é que faz o seu Jonas, o poeta, levantar todos os dias da cama? O que que lhe anima a sair da cama? Olha, é a gratidão de poder retribuir, né? Deixar a cidade limpa e a gente saber que a cada dia é um novo amanhecer. E em gratidão a Deus também, que nos dá saúde, que nos dá a vida e nos dá toda a proteção. É isso que nos caminha no horizonte, que nos dá uma luz no fundo do túnel, para que a gente esteja sempre no trabalho e pronto para enfrentar o dia a dia. Seu Jonas, apesar do senhor ter aqui, né, Pinhão e Suas Histórias, está contando, né, o seu modo de ver o Pinhão em vários poemas e várias situações, o senhor não
é nascido no Pinhão, né? O senhor veio da onde, seu Jonas? Eu, na última vez, eu estava ali em Guarulhos, né? Até eu brincava na época, uma cidadinha ali pequenininha, com aproximadamente 1.400.000 habitantes. Tão enorme da cidade, ele se emendou tudo com São Paulo. Mas ali eu trabalhava, fazia meus trabalhos ali, formiguinha, nos dias que eu podia, já entregando minhas poesias, ali escrita ali, mesmo às vezes até na mão. Seu Jonas, o senhor vivenciou, né? Passou pela situação de muito cedo ter um contato com o álcool, com a droga. Foi uns momentos difíceis na sua vida? Olha, eu ainda agradeço porque a Deus, por aquela época, não existiam muitos tipos de droga que hoje existem, né? Então não foi assim tão difícil, porque é uma droga menos pesada. A bebida mesmo tem uns 15 anos, mais aproximadamente, que eu deixei a bebida alcoólica, né? É um momento bem difícil. Foi difícil superar, né? Mas, graças a Deus, consegui. E o seu Jonas também teve a experiência de viver uma época na rua, né, seu Jonas? O senhor podia contar um pouquinho dessa experiência para nós? Olha, é uma experiência muito difícil, né? Nós era que nem passarinho. Na época do frio, a gente tinha que fugir do sul do país, né? Correr lá para cima, lá para São Paulo, os outros estados, porque a gente tem visto muitos companheiros na época assim morrer de frio, né? E é muito difícil você viver no sul e morar na rua, agora nesses meses muito frio. Seu Jonas, e assim, as pessoas passavam por vocês, né? A gente vê isso muito dos moradores de ruas, e elas não percebiam, às vezes, ou não viam. Como é que era esse perceber alguém passando pelo senhor sem perceber que estava ali uma pessoa? Olha, certo que tem cidade, né, que ele já conhece a gente de longe, mas de longe já se vê uma viatura ou alguém, um segurança para tirar a gente da cidade. E ao mesmo tempo também tem cidade que quando vê um morador de rua oferece desde um agasalho até o alimento. São cidade acolhedora. Assim como o Pinhão também me acolheu. Não foi eu que escolhi o Pinhão, né? Foi o Pinhão que me escolheu. Olha, tem um poema aqui muito bonito do seu Jonas que diz assim: tentando sobreviver, já estou cansado de ver tantas reuniões para segurar o pobre miserável sem solução. Por que fingir com bondade? Com tantas mentiras e falsidades, condenar a nação? Somos filhos de uma geração que mendiga o pão em busca de um mundo melhor. Para que servem tantos discursos? Ó vida, deixe-me aprender como posso ser feliz. Se não tenho o que comer, para onde eu irei agora se meu próprio ser chora, tentando sobreviver? Viver o presente relembrando o passado, certamente já está condenado. Viver perambulando que nem cobra rastejando. Neste mundo a sofrer, o que será de mim? Ter que viver assim, pelo resto da minha vida, tendo que comer capim? Seria uma coincidência viver nesse dilema? Nesse triste mundo cão? Mudar o tempo, reescrever a história. Só mesmo a reforma agrária é a nossa solução. Seu Jonas, nesse poema aqui, né, a gente observa duas coisas, né? Uma que o senhor relata, acaba
né? Porque o poeta, quando escreve, ele acaba pondo um pouco da sua alma, né? O senhor coloca um pouco das dificuldades que já viveu, como passar fome, né? Viver essas situações não fez em algum momento que o senhor, porque eu percebo que o senhor é um homem de fé, mas não fez com que o senhor, em algum momento, se revoltasse contra Deus? Não, eu acredito que não, né? Porque a gente sempre acreditou em Deus. E aí é uma triste história, né? Porque governo nenhum, nunca que não queira fazer, mas governo nenhum teve o poder de fazer a reforma agrária. E o povo só fica amontoando, o povo amontoa, para alguns tirar vantagem, deputado, ou tanto a direção, ou tanto outros assim, né? Acaba se reunindo os pobres, não dá a mão, não estende a mão, não ajuda a levantar, não ensina a pescar, e não dá um peixe, pelo menos, para dizer, olha, está aqui o peixe, agora está aqui o anzol e a vara, agora tu vai pescar e eu vou te ensinar a pescar. Mas sim, só para aproveitar. A maioria é tudo assim, a gente está cansado e por isso que fica. Às vezes o povo procura na esquerda, procura na direita, mas só Deus é que sabe se um dia mesmo. E a coisa mais fácil é acabar, aproveitar, né? Acabar com o sem terra. É só fazer a reforma agrária. Dá terra para aquele que realmente quer plantar e pronto. E se não sabe plantar, vá aprender a plantar. Acaba com o sem terra, pronto. É fácil, é só a reforma agrária mesmo que acaba com esses aproveitadores que tem pelo caminho. Tá certo. Lembrando para você que está aí nos assistindo, que está nos acompanhando essa prosa bem gostosa aqui com o seu Jonas, né, um poeta de ruas aí falando sobre o que ele pensa, como é que é viver e como é que foi a sua caminhada aí, né, hoje, já diferente, já como a gente está mostrando aqui o livro dele de poemas e alguns outros que ele já escreveu. Mas lembrando para você que está aí, aproveite esse momento, né, se inscreva no nosso canal do YouTube, curta, compartilhe esse podcast, que é um momento especial, né, que a gente traz sempre um tema diferente. Inclusive, se você quiser, você pode estar nos comentários colocando uma sugestão de tema para a gente estar abordando, né? Vai ser um prazer estar atendendo um pedido do nosso público. E para você, atos bem simples, né? Curtir, compartilhar, se inscrever no canal, acionar o sininho. Para você é atos simples. Para nós faz muita diferença. Seu Jonas, aí o senhor chegou no Pinhão e foi se achando no Pinhão. O senhor disse que o Pinhão é que lhe acolheu, é? Verdade. O recomeço da minha vida, assim que eu deixei a bebida, né, o recomeço meu e a volta minha para interagir com a comunidade, tanto na igreja, né, eu agradeço hoje, primeiramente, a Deus, aproveitar também, antes que eu me esqueça as pessoas, né? Agradecer o Padre Tadeu, o Padre Marcos, né? E ao Padre Crispim, que muito tem me ajudado e dado força para mim. E, sem tudo, também tem sempre me abençoado, né? Exato. E quando o senhor chegou no Pinhão, né, o senhor já escrevia poemas ou o senhor começou a escrever no Pinhão? Já há mais de 40 anos, né, que eu escrevo, até uma coisa muito boa que aconteceu comigo, que é o sonho de eu conhecer o Marcos Brasil. Tanto essa atual gestão, o secretário, tudo, e além deles, pessoas também concursadas, pessoas ali que tem concurso público, sem olhar lado político, sem olhar religião, me ajudou a ter um encontro com esse homem que é o Marcos Brasil. E pude ali, graças a Deus, entregar um livro meu, e ele leu uma poesia, autografei o livro, deixei o número do meu telefone, mais cedo ou mais tarde ele vai entrar em contato comigo. Mas foi muito gratificante. E como é que o senhor percebeu que o senhor tinha jeito para os poemas? A gente sonhava em escrever, né? Desde pequeno, acho que na época ali da década de 80, mais ou menos, rabiscava algumas linhas. E mais tarde eu mudei um pouco o jeito de escrever,
foi quando eu vi o Marcos Brasil narrando os poemas dele, logo no início, né? Aí eu dei uma mudada e eu dei uma melhorada através de eu ver ele narrando. Muito jóia. E quando o senhor estava, né, vivendo na rua, passando por essas dificuldades maiores, como é que o senhor fazia para escrever esses poemas? Olha, eu vou ler só um trechinho aqui, quebrar o protocolo, né? Não, fique bem à vontade. Na época eu fui fazer um curso, mas como morador de rua. E assim que eu retornei, ali a pessoa que eu parava na casa deles não se encontrava. E eu subi de volta, fui até a igreja da Sé e comecei a pensar ali, né? Mas foi uma poesia, eu vou ler só apenas um trecho, nasceu ali. Se contar, às vezes as pessoas até duvidam, né? Sem erro de vírgula, sem erro de nada. Que elas dizem que sou poeta. Que poeta sou eu, que vivo nas ruas jogado, passando frio e passando fome, e vivendo todo esfarrapado, sem ter onde dormir, não podendo me alimentar, vivendo só de cachaça, para poder descansar. Nas calçadas da vida, delirando na bebida, posso dormir e sonhar. Nossa, que bonita! E aí o senhor tinha um papel, um caderno que o senhor ia escrevendo os seus poemas? Tinha, assim, na época eu tinha vindo de um curso, né? Estava ali com um caderninho ali e fui fazendo um rascunho. E o senhor diria que as suas inspirações, os seus poemas, eles surgem assim naturalmente? O senhor fica pensando vários dias? Como é que acontece a inspiração? Olha, cada um vem diferente, né? Que nem esse veio de momento, foi uma revolta minha, né? Já teve uma poesia que eu escrevi para Nossa Senhora, ela demorou um mês, né? Para me encaixar totalmente aquela poesia, que é: Mãe, de toda a humanidade, me mostra o caminho que é Jesus. Me ensina também que Ele é a verdade, com um novo coração. Através de uma devoção, eu possa ouvir e amar. Mãe dos apóstolos e da igreja. Que bonito. Que surgiu, mas essa demorou muito tempo, né? Demorou mais de meses. Isso. E eu percebo no senhor que a fé é muito forte na sua pessoa. O senhor diria que essa fé já veio incutida do tempo que você era pequeno, com os seus pais? Ou se ela foi vindo no seu caminhar? Ela veio mais no meu caminhar, né? Para dizer a verdade, quando eu era pequeno, a gente não tinha assim aquele suporte que as crianças, a maioria, tem hoje, né? De levar para a igreja, seja a católica, ou seja evangélica, ou seja qualquer dominação. Mas nós não tínhamos esse suporte da família, né? Eu sonhava um dia talvez em ser sacerdote, mas agora já era, né? E a gente sempre buscou manter viva essa fé da gente e está dando suporte e ajudando tanto os sacerdotes e ajudando também na celebração e na própria matriz ou nas capelas. É isso que motiva. E dizem que o poeta é um pouco de tudo, né? O poeta, o escritor, quem escreve, né? Seja romance, seja poesia, diz que, na verdade, ele é um pouco de tudo, né? Ele é um pouco de padre, ele é um pouco de professor, ele é um pouco de advogado, porque diz que a gente precisa ter a alma muito solta, muito livre para ser poeta. Ela é que nem diz ele, de louco cada poeta tem um pouco, né? Esses poemas, esses 3 poemas que eu escrevi sobre o pinhão que tem aí, né? Tem, naquele lá tem mais um. Eu escrevi com menos de uma semana. Ali me bateu a loucura ali e eu fui rabiscando, fiz um, depois no outro dia eu fiz outro, e depois mais para frente eu fiz outro, mas não demorou uma semana. Mas
que bateu, como se disse. O poeta ele tem que andar com um caderninho na mão ou o celular, né, para ir fazendo. Veio a inspiração, escreva, porque ali vai embora, né? Porque se não escrever, perde tudo. Por falar em celular, a gente percebe que o senhor se integrou bem às redes sociais, ao mundo digital, ao celular, tem a sua página no Facebook. Como é que foi descobrir esse mundo digital? Já na época, na década ali, quase de 90, ali no finalzinho, eu tinha muito acesso à internet, né? Eu tive, graças a Deus, muitas pessoas me ajudaram, tantos empresários, muitos que me acolheram durante essa caminhada pelo Brasil aí, os 7 estados que eu passei, né? A gente sempre procurava andar do lado do bem, né? Mesmo com a roupinha rasgada, às vezes com a barriga vazia, mas a gente procurou, às vezes, andar com pessoas certas. E aí, ter o celular que o senhor pode conversar com gente de todo o Brasil e até fora, o senhor acha que isso ajuda também nos poemas? Ela ajuda que a gente acaba conhecendo novas pessoas, né? E tu conhecendo novas pessoas, surgem novas ideias. Isso ajuda muito. Lembrando a você que o nosso podcast, né, entra todas as quartas-feiras, às 20 horas, entra um novo podcast, um novo tema para você, né, curtir, acompanhar. Se você não assistiu aos outros, esse é o seu primeiro, dê uma olhadinha. A gente já discutiu aí, já conversou, já bateu papo sobre educação, sobre meio ambiente, sobre o tradicionalismo, né, que, por sinal, foi feito com o nosso apresentador aqui da TV Fatos, o Agildo, né, que tem o programa nas terças-feiras, Meia Hora com o Agildão, que também vale muito a pena para você que está aí nos acompanhar, assistir esse programa do Agildo. Seu Jonas, eu vejo assim que o senhor tem uma ligação também, porque vários dos seus poemas falam da vida no campo, né? Do trabalhador, do trabalhador que lida com a terra. Eu percebo, isso é importante para o senhor? É muito importante, né? Porque, como se diz o ditado, se o campo não planta, a cidade não janta. E é lá naquelas simples pessoas, sempre que eu converso com um prefeito, um vereador, um deputado, seja uma pessoa grande, eu digo sempre para eles, receba aquele senhorzinho do campo lá que vem de chinelinho no seu gabinete, da mesma forma que tu recebe um presidente da república, um governador, que tu recebe um médico, receba da mesma forma, porque a mesma alma que tem naquela pessoa é a mesma alma que tem numa pessoa grande. Eu dou muita importância, né, porque é um povo muito sofrido, né, a gente sabe, e às vezes sofre, né, com geada, com granizo, às vezes a casa destelhada, e às vezes ninguém se preocupa com ele, né, que o que ele está precisando, como que ele está. E isso me motiva muito a falar um pouco do povo do campo. Inclusive a gente tem vários poemas do seu Jonas que tem relação com a questão do campo. A gente vê que tem a relação do campo, da fé, da política. O seu Jonas, que andou aí por esse Brasil grande, acabou vivenciando todas essas questões, né, seu Jonas? Pode ficar à vontade. Olha, é triste, né, gente? Mas na época que eu morei na rua, em São Paulo mesmo, segundo o levantamento que nós fizemos, tinha mais de 70 mil pessoas morando na rua. Mas eles não ligam, né? Porque uma cidade com 12 milhões de habitantes, 70 mil morando na rua não é nem número, né, para eles. Mas para nós, assim, cada vida jogada na rua, cada vida perdida conta, para Deus conta. Exato.
E ter esse momento que o senhor teve, essa oportunidade que o senhor teve de sair, né, da rua, de ter esse acolhimento que o senhor teve, foi muito importante na sua vida. E o senhor gostaria que mais gente tivesse, seu Jonas? Com certeza, né? Que tivesse também a oportunidade de escrever o livrinho dele, né? Que procurasse a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Educação, tem ali pessoas competentes e pronto para estender a mão e ajudar. Não pode até ser que não ajude de momento, né? Mas escreva o projeto dele ali, ajude ele, que com certeza logo logo ele estará com os livros nas mãos também, a história da família dele, a história dele, dos avós e por aí diante. Muito bem. Então nós vamos aqui, inclusive, ver mais um poema aqui do seu Jonas, né? Movimento, Fé e Política. Fé e política mostram a realidade do povo que vive no campo, do povo que vive na cidade, do povo que é excluído da nossa sociedade, do povo que é caminhante, do nosso momento tão importante, saber que é realmente viver em um mundo diferente, em uma nova sociedade, pois somos um povo forte em busca de um norte. Contamos com a nossa sorte, o sonho a realizar. A fé que nos move os obstáculos, mostrando o caminho prático. Onde devemos seguir? Na estrada da vida. Encontra uma saída, mudar o jeito de fazer política, mudar os rumos das nossas vidas, em um só pensamento caminhar. Passos largos seguindo avante, de olho no horizonte, lado a lado poder andar, movimento, fé e política. Seu Jonas, o que a gente observa é que, apesar de todas as dificuldades que o senhor viveu, o senhor é uma pessoa de esperança, o senhor é uma pessoa otimista. Tem que ser, né? Não tem jeito. Que a vida nos ensina, às vezes a gente apanha bastante, mas eu acho que o apanhar do dia a dia faz parte, né? E muitas oportunidades. Às vezes eu penso em ir embora do Pinhão, né? Mas nunca fui tão valorizado que nem eu fui no Pinhão. Como se diz, Pinhão é uma mãe. Foram testemunha aí, né? 5 livros. Imagina, nem a minha cidade natal me deu essa oportunidade. Por isso que às vezes eu digo, não canso de dizer, eu cato ali cada bituca, cada papelzinho de bala na avenida nos dias de trabalho meu, faço com orgulho, porque o povo do Pinhão merece. E jamais eu me entristeço quando alguém diz que povo porco, né? Então, xingando aqueles que me apoiam, né? E a gente não está ali de graça também, né? A gente está para ser educado, tanto eles serem educados quanto a gente mesmo. Estamos num mundo aí para a gente alcançar a perfeição. É uma caminhada, né, seu Jonas? Na verdade, se a gente for aprendendo com cada bordoada que a gente leva, em vez... Porque eu percebo muito isso no senhor. O senhor teve uma vida difícil, passou muita bordoada da vida, muita rasteira de pessoas, mas a gente não vê mágoa, não vê rancor. A gente vê no senhor sempre a esperança de que amanhã vai ser melhor, de que eu vou encontrar amanhã uma pessoa melhor do que essa que eu encontrei hoje. Né? E a vida vai se construindo assim, né, seu Jonas? É verdade. A gente tem encontrado, ganhado muito apoio durante essa caminhada minha no Pinhão. Agradeço ao Fatos do Iguaçu, né, que foi meu primeirinho degrau da escada, foi o Fato. Depois veio a Pioneira, veio o Correio do Povo e por aí adiante. Eu agradeço a cada degrauzinho que a gente não pode amanhã ou depois querer destruir os degraus que a gente usou para subir, né? Que a gente conserve a nossa escada para que a hora que quiser descer,
a gente tenha por onde descer e por onde subir de novo. Então, o senhor acha que esta palavrinha que nós temos aqui, que é gratidão, é uma coisa importante na vida? É muito importante. Falando em gratidão, né, eu agradeço ali aos 3 párocos nossos ali, o Tadeu, novamente, né, Padre Marcos e Crispim. Mas principalmente o Padre Tadeu, né, que aceitou quando eu propus doar 10 livros meus ali para cada pessoa que fosse contemplado, que são 10 contemplados, e ele bateu palma e disse, seu Jonas, pode trazer. Eu fiquei muito faceiro, que nem diz vocês, né? Fiquei muito contente, porque eu que estou sendo presenteado. Quando alguém leva uma parte de mim, é eu que estou sendo carregado. Não é a paróquia não ganhou, e eu sim que ganhei esse presente. Seu Jonas, o senhor comentou, né, agora há pouco, que o primeiro lugar que o senhor viu seus poemas foi no Fatos de Iguaçu, né, publicado, que era o jornal impresso na época. Como é que foi a emoção de pegar o jornal e ver que o seu poema estava lá? Aqui no Pinhão foi o primeiro, né? Tinha, sim, tem jornal desde 500 assinantes até 2,5 milhões, mais ou menos, que foi na Baixada Santista que eu consegui. Mas aqui no Pinhão foi o único que foi. Mas isso abriu uma janela, não vou dizer nem uma janela, abriu foi uma parede inteira, né, na época, né? Para ajudar, né? Porque quando você se apoia em alguém, que alguém se apoia em você, e a gente caminha junto, a gente vê um horizonte mais bonito, mais lindo, e as coisas fluem melhor. Muito bom. Lembrando você que está aí nos acompanhando, que se você está querendo passar um momento gostoso, relaxante, você pode fazer isso lá no Espaço Marias. No Espaço Maria nós temos a profissional, a Vânia, que é terapeuta capilar. E a Vânia, além de ser uma profissional competentíssima, que está sempre buscando se atualizar, ela tem lá todo equipamentos que podem, modernos, que não só fazem você passar alguns momentos de um spa relaxante, dando um trato especial aos seus cabelos, como você pode também fazer algum tratamento, caso você tenha algum problema como queda, caspa, algum tipo de irritação no couro cabeludo. No Espaço Maria, com a Vânia, terapeuta capilar, você vai resolver o teu problema, porque ela é uma profissional que vai te atender, vai fazer uma avaliação com você, vai entender qual é o problema e vai te acompanhar num tratamento. Procure lá para você ver o quanto é bom. Inclusive, hoje ela tem um aparelho que é uma maca, né, muito confortável, quentinha, que vai fazendo massagem todo o teu corpo enquanto ela faz o tratamento, né, capilar ou o momento de spa que você queira passar. É muito jóia. Inclusive, aqui na nossa região, é a única profissional que tem esse equipamento. E se você também quiser fazer uma maquiagem, quiser fazer um cuidado das unhas do pé, lá você vai encontrar uma podóloga profissional para te atender. Unha em gel, você tem uma profissional. Uma maquiagem, inclusive quem cuida de mim, quem faz as minhas unhas, a minha maquiagem, é o pessoal de lá, né? Já é a Catrine que faz a maquiagem, as meninas que fazem a unha. Então, se a gente está indicando, é porque a gente conhece e sabe que lá você vai encontrar excelentes profissionais e um pessoal que te acolhe, né? Que não estão lá só para fazer um serviço, mas estão lá para te acolher e para atender, né, os seus sonhos de mulheres. A terapia capilar e tanto a questão do podólogo, você é unissex, tanto homens quanto mulheres podem ser atendidos por lá. Dê uma chegadinha que você vai gostar. Seu Jonas, quando o senhor, né, está nessa sua caminhada ali, fazendo a limpeza da cidade, participando da limpeza da cidade, o senhor vê uma diversidade de pessoas, né? E entre eles estão os jovens. O que o senhor deixaria de recado
para essa juventude? Olha, que eles escutassem as pessoas mais velhas, né? Escutassem, porque eu escrevo o livro por quê? Porque eu quero deixar lembrança, eu quero deixar memória. E a cidade que não tem memória, ela não existe. E deixar perder aquelas histórias dos avós, dos bisavós, quem ainda tem seu bisavô, né? Que eles escutassem mais as pessoas, sentassem junto, tivesse uma prosa boa e escrevesse no papel, para que se não apagasse as memórias, né? Para que o povo do futuro saiba como é que viveu o povo e de que forma que vivia. E o senhor acha que também, hoje em dia, a gente percebe que o jovem, até porque hoje, como o senhor mesmo falou, né, no seu tempo as drogas eram mais leves, vamos usar esse termo, mas hoje você tem um número muito grande de drogas, né, desde até esses cigarros hoje eletrônicos que envenenam o jovem. O álcool hoje as pessoas têm um acesso muito maior, né? Então é importante que o jovem se cuide nessa questão, que preste atenção, porque às vezes brincandinho você pode acabar desenvolvendo um vício. Olha, às vezes eu penso, né, que eu não sei que rumo estão caminhando, mas quando você vê um jovem, seja menino ou menina, caminhando dentro da igreja ou trabalhando, fazendo a sua obrigação do dia a dia, respeitando o pai e a mãe, você vê que ainda não está tudo perdido. Porque está na hora de você retornar, né, como diz o Marco Brasil, retornar a velhas raízes, aquela benção pai, benção mãe, né, benção avô, benção avó, e que muita cidade, o peão ainda não está tão perdido. Mas ali para cima, ali, a falta de respeito é muito grande com o pai e com a mãe. Se uma sobrinha passa a ver o tio sujo trabalhando do outro lado, ela faz questão de cortar lá pela outra quadra. Aqui ainda tem um costume sujo ou limpo, a pessoa trabalhando, a pessoa ainda dá grito ainda, né, diz, benção. Aqui ainda não está tão perdido. Apesar de que para fora está muito mais feio. O senhor já declamou aí uns 2 poemas para nós. Tem algum poema que o senhor gosta em especial, que o senhor escreveu e que o senhor lembra um pedacinho? Ai, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu escolher um aqui. Então, enquanto o senhor escolhe, eu vou lembrar para os nossos internautas que estão nos acompanhando, que aqui em Pinhão você encontra a marcenaria Trato Feito. Uma marcenaria que tem toda uma equipe de profissionais pronto para realizar o seu sonho. Seja o seu sonho no seu espaço de trabalho, na sua empresa, no seu escritório, no seu consultório, na sua loja. Seja o seu sonho de realizar uma reforma, né, de ter a sua cozinha planejada, o seu quarto planejado, a sua sala planejada, você vai encontrar na marcenaria Trato Feito, que faz parte da loja Magazine, aqui do município de Pinhão. E lá, inclusive, se você está procurando colocar aí persianas na sua casa, trocar as persianas, também você vai encontrar na loja Magazine. E se você, caso não goste de trabalhar com móveis planejados, mas quer transformar o seu espaço, seja de empresa ou seja da sua casa, a loja Magazine também vai ter lá uma variedade de móveis e de eletrodomésticos e para poder você, de aparelhagem, inclusive de aparelhos de jantar, tudo, para você atender e fazer aquilo que vai te deixar a sua casa mais aconchegante, mais confortável, você sentir mais prazer de estar lá. Então, caso você esteja aí pensando nisso, um espaço que você pode procurar é a loja Magazine, é a marcenaria Trato Feito. Inclusive, esse espaço nosso aqui foi modelado por eles. Então, é um espaço bem gostoso. Está lá à frente o empresário Marcos Recken e a sua esposa Andréia. Então, é um espaço e eles atendem Pinhão e região.
Veja, Essa é uma poesia que o Marcos Brasil mais bateu de cara, né? O Marcos Brasil, ele é muito devoto de Nossa Senhora, né? Desde sempre eu pesquisei, né? Mãe, por tudo aquilo que tu nos ensinaste, desde o primeiro passo, no calor dos teus abraços, quantas vezes amparou, sempre passou confiança, desde o tempo de criança, o teu filho nunca desamparou. Buscou sempre a igualdade, no campo e na cidade, revelando seu verdadeiro amor. Mãe, tu és tudo, tudo aquilo que sempre buscamos. Tu és a mais linda e bela, a melhor parte que Deus nos deu. Mãe, que nunca foge da guerra, aquela que luta contra a desigualdade em cima desta terra. Proteja os teus filhos, que sonham com a terra, sonham também com o mundo novo que tantos planejam. Mãe, tu és a mais linda e bela, tu és o futuro e esperança, tu és a Senhora, mãe de todas as mães, tu és a Senhora sem terra. Que bonito. E o senhor tem... também a gente percebe uma fé e uma ligação muito grande com Nossa Senhora, né? Eu era muito crítico a Nossa Senhora, né? Até o dia que eu me converti. Eu vi que a primeira que trouxe Jesus foi Nossa Senhora. Queira ou não queira, mas foi ela, e trouxe na barriga, né? Foi a primeira. E tantos outros, assim como a gente tem um grande apego por Paulo, Pedro, André, Felipe, também Maria, teve o seu papel ali junto de Deus também, né? Por que o senhor tinha uma época, uma crítica a Nossa Senhora? Eu não sei o que tinha na cabeça, né? Vai saber, né? Eu acho que eram os neurônios que estavam falhando. Pessoal, lembrando que o seu Jonas, né, Bahia, além desse livro, que é o último que ele escreveu, que ele conseguiu editar, ele tem esses outros aqui, que eu, particularmente, inclusive, digo que para a gente que já trabalhou, já tive uma vivência em escola, né, eles são muito bacana, porque eles trazem textos curtos, tem desenhos, ilustrações, então eles podem ser muito bem trabalhados nas escolas. E é interessante porque a gente vai estar mostrando, inclusive, para as crianças que escrever, né, esse dom de escrever, de expressar os seus sentimentos, os seus sonhos, as suas vontades, através da escrita, está aí de acesso a todo mundo, né? Basta você sentir a vontade e não ter medo, não ter vergonha de expor o que você está pensando, o que você está sentindo. Porque é isso que o escritor faz, né? É expressar suas emoções, seus sentimentos. Então, são uns livrinhos muito interessantes para quem trabalha com aluno, para quem trabalha em escola. É um espaço, são livros que podem ajudar bastante. E, claro, né, caso você esteja aí, não seja do Pinhão, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai ajudar o seu Jonas a levar até você, a fazer chegar até você o material dele. Fique muito à vontade, é só colocar nos comentários, qualquer coisa, a gente orienta, ajuda a fazer chegar até você. O senhor Jonas quer falar alguma coisa de um dos livrinhos ali? Esse livro aqui, ele vai para 7 escolas. Cada escola vai receber 30 livros, que é da 3ª série, né? Uhum. Que é da Lei Paulo Gustavo. Esse foi feito com recurso que veio para o município do Pinhão. Esse vai ser 210 livros. E esse aqui, 800 livros, que foi adquirido com recurso do Estado, né? A Lei Paulo Gustavo, Cultura Paraná, Secretaria de Cultura do Paraná também, né? Governo
e com recurso também do governo federal. Esse, que até que quando tem o QR Code aqui, dá uma notinha, né? E, se possível, boa. São 800 livros desses. Acredito que agora, em julho, agora vai ser entregue todos esses livros, tanto esses 210, quanto esses 800. Mas a gente diz 800, mas vai muito mais, né? A gente sempre abre as portas, o coração, e acaba indo mais. Então também é para a gente ver a importância de se investir, né, nesses projetos. Quando às vezes as pessoas vêm falar das leis, né, da lei Rouanet, da lei que investe em cultura, que investe no livro, que investe no teatro, que investe no cinema, fica-se pensando que é dinheiro desperdiçado. Não é dinheiro desperdiçado. O ser humano precisa ter esse espaço de expressão. Na verdade, nós vamos nos humanizando nesses espaços de expressão. O poema, a literatura, os contos, os teatros, o cinema, aquilo que a novela traz para nós, né? Nós brasileiros temos aí um estilo, né, que é as novelas, que é quase único, o formato que nós fazemos, e devemos ter muito orgulho desse formato, e de todas as pessoas que se predispõem a escrever, a colocar suas emoções num livro. Seu Jonas, o senhor nunca, quando o senhor fez os poemas, ou quando o senhor pensou assim, queria publicar, o senhor não pensou assim, mas eu vou estar me expondo, alguém pode dar risada dos meus poemas? O senhor nunca teve medo de expor os seus poemas? Olha, eu vou falar a verdade, às vezes a gente ficava com o pé atrás, né? Mas mesmo assim eu não ligava para o que eu pensava de mim, né? E depois que eu fui ver, gente, se nós não ponhar aquilo que a gente acha que é correto na nossa educação, eles vão enfiar outra coisa. E muitas coisas aí que estão enfiando na educação que hoje eu não me envergonho dos meus livros. Porque meus livros falam de luta, falam de sofrimento, falam de religião. Hoje eu tenho orgulho por tanta porcaria que estão querendo enfiar para as crianças, né? Exatamente. Inclusive também isso a gente aproveita, né, e dá uma chamada, uma lembrança para os pais, que é sempre bom dar uma olhadinha no que os seus filhos estão assistindo, no que os seus filhos estão lendo. Hoje eles leem menos, mas eles leem, né? Quais são os desenhos que eles estão assistindo, seja na televisão, seja no celular. Por quê? Porque a gente tem percebido que, às vezes, alguns desenhos, alguns filmes, eles trazem muito mais desinformação e desorganização emocional do que contribui, né? E cabe a nós, né, pais responsáveis pelos nossos filhos, pelas novas gerações, aí, estarmos atentos, porque a responsabilidade da educação dos filhos é nossa, né? Não é de mais ninguém, é nossa. Então é importante que a gente esteja atento, porque bobagem, porcaria tem bastante por aí, né, seu Jonas? É o que mais tem, né? Mas eu vejo que a gente tenta mudar o mundo, nunca vai conseguir, muito menos o estado, o país ou a cidade. Se a gente não investir na gente mesmo, mudar a gente mesmo é a melhor forma da gente mudar. Porque a partir que eu mudo o meu jeito de ser, muda a minha vida, muda a minha história, aí, a partir daí, eu vou contagiar outras pessoas para que elas, através de mim, eu sirva de espelho para mudar outras pessoas. É só mudando a gente mesmo que a gente vai ver que o outro muda também. Eu gostei muito de um poema que eu li aqui, seu Jonas, que eu queria que o senhor lesse para nós, porque é assim, quem sou eu? Eu gostei muito. E eu acho que é um poema que nos faz pensar um pouquinho sobre cada um de nós, e vem muito no encaixe dessa fala que o seu Jonas estava fazendo aí, né? Que a gente tem que se mudar para mudar o mundo. Olha, esse aqui eu fiz, né? Mas quase eu não li ele, né? Quem sou eu? Sou um projeto de vida
ligado ao sobrenatural. Sou um pouco de guerra, a paz que tantos planejam, o escurecer e o amanhecer, o dia de sol ou de chuva. Sou morte, mas também sou viver. Sou o verde do mato, sou o chão firme do asfalto. Sou submisso, mas também sou rebeldia. Sou coragem e o medo, aquele que guarda segredo com muita sabedoria. Sou o mártir que não nasceu, sou o filho que veio, mas não nasceu. Sou o campo florido, o caminhar de um povo sofrido, esperança que renasceu. Sou aquele que peregrina no deserto, mesmo longe ou mesmo perto, em busca da felicidade, luta para sobreviver. Sou fruto e esperança de uma consciência que se renasce a cada dia. Então, eu acho que é um poema muito bonito, porque faz a gente pensar nisso, né? Quando eu li, você veja, o seu Jonas, ele consegue se expressar aqui no poema, colocando todos os conflitos humanos, né? Sou coragem, mas sou medo. Sou certeza, mas sou dúvida. Sou sonhos que sonhei, mas não realizei, né? Mas sou esperança que continua. Então, o poema dele fala disso, fala dessa nossa existência que vai e vem, mas que é importante, né? Que a gente de vez em quando pare e se pergunte: quem sou eu, né? Quem sou eu nessa caminhada do dia a dia? Porque as coisas do dia a dia nos engolem, né? A gente levanta, vai trabalhar, volta, daí tem a questão de cuidar da alimentação, correr, pagar os boletos, pagar a internet, pagar a luz, e aí, nessa correria, de repente, a gente esquece de quem que é a gente. Quais são de verdade os nossos sonhos, quais são de verdade aquilo que é muito importante para nós, aquilo que não é, né? E esse finalzinho aqui, né, que ele diz, uma luta para sobreviver, sou fruto da esperança. Então, você veja que é aquela história, né? Eu não estou pronto hoje, eu me faço a cada dia. E isso é muito bonito, né, seu Jonas? Colocar essa questão e que tem consciência, que permanece, que renasce a cada dia, que acredita na luta de cada dia. Então, eu lembrei quando eu estava lendo esse poema, porque às vezes a gente está meio querendo desistir da vida, né? E aí o seu Jonas vem e diz: mas a gente renasce a cada dia, né, seu Jonas? E o senhor, por tudo que passou, nunca desistiu da vida, né, seu Jonas? Não, eu acho que já estava escrito, né? Porque muitas oportunidades apareceram para mim pelo caminho, né? Mas nenhuma deu certo. Às vezes eu fico pensando que um homem, ele disse para mim, que na época eu estava no Sem Terra, ele disse para mim: o senhor não vai ficar ali. Por quê? Porque eu estou vendo aqui, estudou mapa astral, fez um monte de estudo sobre a minha vida. Ele disse: tu vai para uma cidade, para um lugar, para uma terra que emana leite e mel. Lá tu vai permanecer o resto da tua vida. Às vezes eu penso: meu Deus, será que é aqui o Pinhão, a terra que emana leite e mel? Com certeza, acho que deve ser, né? Porque nunca colhi tanto fruto que nem eu colhi agora. Nunca fui tão grato. As pessoas nunca teve tanta gratidão comigo que nem tem aqui, né? Isso é muito bom. Bem, então, lembrando para você aí que nós estamos chegando no finalzinho aqui do nosso podcast, que você pode nos acompanhar aí pelo canal do YouTube. Toda quarta-feira a gente traz aí um tema novo. Hoje aqui conversamos com o seu Jonas sobre poesia, sobre como a literatura, a poesia pode resgatar uma pessoa. E tem vários outros temas e estamos toda quarta-feira trazendo um tema novo. E para isso, é bacana que você aproveite esse momento, se inscreva no nosso canal, acione o sininho, porque assim você vai saber sempre que entrar um novo podcast, uma nova reportagem, porque a TV Fatos, além dos programas do podcast, do programa do Ajudão, está sempre entrando com uma nova reportagem. Então, fique atento, se inscreva no canal,
para você sempre receber coisa boa. Seu Jones, o senhor tem aí Instagram, rede social, quer deixar, quer contar para o pessoal? Eu tenho o Facebook, né? O Instagram é Ferreira Bahia Jonas. Ou Jonas Ferreira Bahia, né? Também pelo Facebook e por aí diante. Ou Bahia Jonas, Jonas Bahia, ou Bahia Jonas, que é no X, né? Uhum. Mas tem Jonas Ferreira Bahia, pode ir direto no Facebook, onde eu fico mais. O senhor lida mais que o Facebook. Às vezes mais. Então, se você quiser encontrar o seu Jonas, até para bater um papo com ele, é pelo Facebook que você vai conseguir fazer esse bate-papo. Seu Jonas, estamos terminando, quero agradecer o senhor ter vindo, né, para esse bate-papo. Deixo o senhor para dar tchau para os nossos internautas. E se o senhor quiser, né, terminar lendo algum pedacinho de algum poema, fique muito à vontade. Vou ver se eu leio. Mas olha, é gratificante, né, para mim poder retornar aqui e poder estar junto com vocês, caminhando nessa caminhada, que seria uma ingratidão da minha parte, né? Mas eu vou ler pelo menos um pedaço, talvez se der tempo ou tudo. Pinhão e suas histórias. Pinhão. Quando se fala em festa, eu logo me animo, pois jamais vou me esquecer da nossa festa do divino, trazendo para nossa cidade culturas e tradições. Parabéns à nossa paróquia, que muito tem trabalhado, cuidando sempre com zelo do campo e da cidade. A minha capelinha, lá no interior, com carinho e muito amor, no Faxinal dos Carvalhos. Lá eu tenho a minha devoção de rezar todos os dias pela cidade do Pinhão. Pinhão, lugar de extrema beleza. Entre elas se destacam os alagados e as cachoeiras. O povo do interior, com muito carinho e amor, produzindo suas riquezas. Riquezas de conhecimento e muita sabedoria, cultivando com muito esforço o alimento do dia a dia. Pinhão, como de ti me esquecer? Com muito orgulho eu falo de você. João Maria de Agostinho, pelas terras de Pinhão tem andado, pregando sempre a paz. Não esqueceremos jamais as palavras que você tem deixado, da partilha e do amor, com braços firmes e fortes, produzindo a cultura da paz. Deixaste aqui na terra um grande legado, a procissão, cantigas e orações, um exemplo tem nos mostrado, um jeito simples de sermos totalmente libertado. Hoje seguirmos os teus passos, começando por Gertrude Maria de Jesus, carregamos a mesma cruz que um dia aqui tem deixado. Seguimos nos dias atuais, mantendo a tradição, deixando de bisavó a neto o caminho que é mais certo, do jeito que tem nos mostrado. Seguimos em procissão, mantendo a tradição que por ti foi revelado. Quero deixar aqui um abraço para você que acompanhou até agora, né? Meu muito obrigado a todos. E obrigado ao Jornal Fatos, né? Que sempre esteve caminhando comigo. E seria uma ingratidão eu não ter aceitado esse convite de vir aqui, né? Mas muito obrigado. Deus lhe pague. Amém. E até quarta-feira que vem no podcast Falando de...